Vamos só prestar atenção aos nossos microfones. Nós estávamos a falar, ou estamos a falar sobre fidelidade e seus benefícios. Hoje é o segundo dia, nós começamos na segunda-feira a falar sobre o termo fidelidade e seus benefícios. Vou dar um resumo bem rapidozinho daquilo que nós falamos na segunda-feira. Na segunda-feira, quando nós começamos, nós fomos buscar alguns conceitos no dicionário português sobre fidelidade. Depois caímos na definição da fidelidade, ainda sobre o conceito do dicionário português, e fomos também passar um bocadinho sobre o conceito da infidelidade, onde nós vimos algumas causas que estão por detrás da infidelidade, onde nós vimos as consequências que possam advir através da infidelidade, e depois entramos para o nosso tema, que é fidelidade e seus benefícios. Ao entrarmos para o nosso tema, nós lemos o capítulo 2, nos seus versos 48 e 49 do livro de Daniel, onde nós encontramos 5 personagens, da qual o sujeito principal é Daniel, e nós estamos a navegar para sabermos e podermos entender o que aconteceu neste processo de promoção e, consequentemente, Daniel pedir a nomeação dos seus amigos. Como tal, tivemos que fazer uma pequena retrospectiva, na qual começamos a falar sobre Abraão e conseguimos caminhar até encontrarmos a presença do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, aonde nós conseguimos perceber que a potência mundial, naquela altura em que nós estamos a tratar do assunto do livro de Daniel, era a Babilônia. Então, conseguimos notar que o rei que está a nomear Daniel não é um rei qualquer, mas é um rei com uma expressão muito ativa e com muito poder naquela altura. Consequentemente, nós fomos ver que na primeira incursão que Nabucodonosor fez, ou melhor, na primeira manifestação de força que Nabucodonosor fez, ele pediu que lhes trouxessem jovens nobres, de boa performance, para que fossem viver dentro da corte com eles, mas no cativo. Então, conseguimos encontrar que nesta primeira incursão havia a presença de Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Prontos. Até ali, quando nós entramos para nos aprofundarmos mais, vimos que a personagem ideal que possa nos ajudar a identificar e a nos caracterizar, que rompeu todos os períodos necessários no que tange a fidelidade, é Daniel. Pegamos no sujeito principal, trouxemos para nós e está a servir de modelo para nós. Por que escolhemos Daniel? Porque em Daniel nós encontramos as barreiras do tempo. Em Daniel não há desculpa para ninguém dizer: eu sou infiel porque não, ainda é muito jovem. Não, ou é jovem demais, ou é jovem em fase de procurar determinadas coisas. Não, é muito velhinho para ser fiel. Em Daniel, nós vimos um percurso leal e fiel que nos permite saber que em todas as esferas da nossa vida nós precisamos aprender a ser fiel em todos os momentos. Como tal, entramos na primeira questão que nos confronta: quais as características que nos identificam como uma pessoa fiel? Aonde nós encontramos 3 características principais. A primeira, nós vimos em Daniel que ele possuía valores absolutos. A segunda, nós encontramos em Daniel
que ele conseguiu, ainda por cima de tanto sofrimento, ele conseguiu passar por cima da dor e continuar com a alegria de viver, porque ele confiava piamente no Deus que ele servia. Em terceiro, nós observamos que Daniel não era uma pessoa influenciável. Pelo contrário, aonde chegamos à conclusão, ali eu vou entrar um bocadinho mais, que nós todos precisamos exalar, precisamos transmitir, precisamos influenciar o meio que nós estamos de forma positiva através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através daquilo que nós somos. Agora, nós estamos em condições de continuarmos e darmos sequência sobre aquilo que é o nosso tema. Paramos nas características e a última frase que eu disse ao fechar, eu disse assim: vamos nos recordar do seguinte: se você for procurar um nutricionista, o teu objetivo vai ser, não, eu quero emagrecer. Está tudo perfeito até ali. O nutricionista vai te dar a receita ideal para tratar do teu emagrecimento e, consequentemente, você vai emagrecer. Estamos a falar do especialista que vai fazer o segmento. Mas, atente que, depois desse processo de emagrecimento, existe o processo maior. Qual é este processo maior? É como manter. E é ali onde todos nós nos perdemos. Por isso nós vimos excesso de pessoas que emagrecem num período e tornam a engordar no outro período. Ok, aqui não é diferente. É exatamente a mesma coisa. Nós verificamos e validamos as características que nós precisamos ter. Está tudo bem. Imagine que a gente trabalhe nelas ou já as tem, mas para poder manter é preciso seguir alguns pressupostos na qual vou mencionar. O primeiro pressuposto que nós precisamos ter é o discernimento. E alguém vai me perguntar, missionária, discernimento, isto é o quê? Para quê? O discernimento que nós precisamos ter é que nos vai permitir identificar as oportunidades e os riscos. Porque, afinal de contas, nem todas as oportunidades que caem sobre as nossas mãos é uma bênção. Se nós começarmos a levar a vida que todas as ofertas, todas as oportunidades que nós recebemos na nossa vida é uma bênção, nós vamos cair num poço terrível da vida. É preciso termos discernimento para poder dizer que existem vezes que essas oportunidades chegam para nós, mas elas chegam todas elas camufladas. É para nos fazer cair. E aqui, eu vou dar aqui uma pausazinha e vou abrir um parênteses e dar aqui mão à palmatória aos pais de Daniel. Por que é importante fazer isso? Porque neste período em que Daniel é chamado para viver como preso na Babilônia, não podemos deixar em branco um fator fundamental. Existem uns pais por detrás disso que souberam educar em condições Daniel, à luz da palavra de Deus. Ou seja, quando eles são transportados para a Babilônia, não vamos pensar que na altura não se utilizava a Bíblia, mas utilizava-se os rolos, os chamados rolos, que eram os rolos que serviam como também o ensino da palavra de Deus, que tinha a transmissão, os recados dos profetas e tudo mais. Os nossos profetas escreviam aqueles rolos, e era através dessa palavra de Deus, dos recados de Deus nas mãos dos profetas, que eles tinham a informação da palavra de Deus, aquilo que eles deviam seguir. E atentem que quando Daniel é retirado forçosamente da presença dos seus pais, ele não teve a oportunidade de levar esses rolos. Mas olha como Daniel era tão sábio. Por que a gente fala disso? Nós queremos aqui alertar nossos pais e nossas mamães a importância de nós educarmos os nossos filhos para todas as circunstâncias.
É da nossa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Isso não é responsabilidade da tia, da avó ou de quem quer que seja. É nossa responsabilidade cuidar deles. Porque o dia do imprevisto ninguém sabe. Atentem que aqueles pais estavam preparados para cuidar do filho deles, vê-lo crescer, casar e formar a sua família. Mas, de repente, aconteceu uma desgraça, porque isso é uma desgraça quando nos tiram o filho de forma forçosa, como aconteceu. Ali, Daniel não tinha a presença dos seus pais, mas ele tinha a presença de Deus, ele era cheio da palavra de Deus. Então, esta palavra de Deus sustentou ele em todos os momentos, de tal maneira que estamos a falar de um adolescente nesta fase que tinha 16 a 18 anos, mas já conseguia ter discernimento sobre aquilo que realmente era aplicável na vida dele. É preciso nós reconhecermos isso. E uma das coisas que ele encarou nesta fase é, ele foi selecionado porque existiam vários jovens, atente, mas Nabucodonosor era muito estrategista e fazia questão de detalhar o tipo de jovem que tinha que ser selecionado. Atente que ele pediu jovens que fossem nobres, ou seja, de família real, inteligentes e de boa formosura, ou seja, sem defeito. Nesse jovem estava Daniel, que foi selecionado para estudar numa das melhores universidades da Babilônia. Alguém ia dizer, mas ele até melhorou, ele saiu para estudar na melhor universidade. Nesse caso, se estamos a dizer que a Babilônia era a potência mundial, então ele foi escolhido para estudar no melhor lugar possível. Certo? Mas atente que Nabucodonosor era estrategista e era estadista. Ou seja, esse rei queimava cidades, saqueava cidades, assassinava pessoas, estragava famílias, roubava riqueza de outros países para se auto-enriquecer cada vez mais. Era um rei preocupado com ele. E mais um detalhe interessante que a gente não pode esquecer: ele não era de Deus. Logo, todas as intenções voltadas para Nabucodonosor não era porque, não, eu tenho peninha desses jovens, então vou lhes dar o do melhor. Esquece isso. Era intencional. E Daniel já sabia que isto não era uma intenção de luxo. Não era. São aquelas chamadas oportunidades que você pensa que vem toda cheia de graça, mas são os chamados presentes armadilhados da vida. Que muitas vezes nós nos apressamos em dizer, não, é uma bênção que eu recebi, quando por trás não é bênção, é maldição. Isso era uma porta aberta para quê? Para um mundo cheio de mundanismo, porque ali não tinha pessoas que adoravam a Deus. Esquece isso. E muitas vezes nós somos desafiados na vida a aceitar determinadas propostas que nos são entregues, mas nós, com aquela ansiedade de receber, de queremos mais poder, mais autoridade, nem nos damos conta que, por conta disso, são hoje inúmeras pessoas como nós que dizem: eu não tenho tempo para adorar ao Senhor. Somos muitos. Um Deus que um dia te abriu portas para que você tenha emprego, hoje você dá tudo de ti no trabalho, nada para Deus. É a pessoa que mais está cansada de fazer alguma coisa. E quando chega no domingo, que é o resto que você procura dar a Deus, nem o resto você consegue entregar. Nem o resto você consegue entregar. Porque está sempre cansado para Deus. Minha irmã, se alguma bênção te separa de Deus, eu vou te ser muito clara nessa noite: isso não é bênção. Se isto vai te separar de Deus, analise
o que você está a fazer com a tua vida. Porque a Bíblia vai te questionar o seguinte: será que adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma? Se calhar devemos pensar, porque são escolhas. Mas espiritualmente falando, tudo que nos separa de Deus, nós precisamos analisar. E se isso te separa de Deus, consequentemente, porque isso é uma cadeia e ela não é isolada. Se você acha que você está num casamento, que você não pode adorar o Senhor, e esse casamento te separa de Deus, pense. Ah, não, eu só posso agora cuidar o tempo todo, é só para cuidar do meu marido ou da minha mulher e dos meus filhos. Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só Deus consegue segurar a casa, a nossa família. Não existe nenhuma estratégia que nos permite assegurar a nossa família, senão Deus. Tudo o resto é engano. É que por mais que a gente dê o nosso melhor, se a nossa casa não estiver alicerçada por baixo da palavra do Senhor, ela é tão vazia que a qualquer momento ela desaba. E é nisso que nós precisamos concentrar o nosso discernimento. É ali que Daniel logo identificou e disse: não, não pode, isso não é assim. A gente não vai se misturar com isso. E olhe que Nabucodonosor era tão estrategista que ele fazia questão de que as formações fossem intensas, as formações fossem todas elas muito bem preparadas, porque as qualificações que ele exigia eram três: qualificações sociais, qualificações intelectuais e qualificações morais. Tudo isso era um pacote. E por cima desse pacote, ele pediu para oferecer tudo de bom e do melhor para aquela juventude que estava a ser preparada. Mas a intenção por detrás disso era poder fazer com que a mente deles pudesse mudar, transformar-se totalmente, de modos a que aquele luxo, aquela ilusão toda, pudesse apagar deles aquilo que é a cultura na qual eles cresceram e eles pudessem dar continuidade da bandeira da Babilônia, assumir a bandeira da Babilônia. Aquilo era uma estratégia para que eles fossem realmente aqueles jovens presos à cultura babilônica. Então não era uma boa intenção. Nunca foi uma boa intenção. Era um caminho para a morte. Na realidade, era um caminho para a morte. Tem que estar sempre um paninho e um A coisa, é segunda assim. coisa que nós vimos em Daniel é a sabedoria para tomar as decisões acertadas na nossa vida. O que é isso? É a inteligência para nós podermos identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, depois de você identificar as oportunidades que podem ser certas na tua vida e aquelas situações que podem ser de riscos na tua vida, você precisa se posicionar relativamente em fazer somente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por exemplo, nesta sequência de Daniel, nós vimos que o rei decidiu colocar para eles as melhores iguarias da mesa. Ou seja, dê-lhes de comer do melhor que eu tenho. Imagina um adolescente que na sua casa se calhar nunca viu um churrasco, uma batata frita, ou seja o que for, nunca viu aquelas comidas bonitas. O rei pediu deles de comer tudo, deles do melhor que eu tenho. Mas Daniel, olhando para isso, olha quantos jovens como ele foram a correr para comer e comer e saciar e saciar. Mas Daniel olhou para aquilo. Não, não pode ser.
Por quê? Porque detrás daquelas comidas eram comidas sacrificadas às divindades. Não eram comidas boas, eram comidas que afastavam, que contradiziam com aquilo que é o princípio da palavra, era contrário ao princípio da palavra, e Daniel estava sempre andando na contramão do mundo. O que é que ele fez? Nunca, em momento algum, a Bíblia mostra que ele foi arrogante nas suas atitudes. Pelo contrário, ele pediu com que as comidas deles fossem diferenciadas. O pedido foi cedido, como falamos a vez passada. Depois de 10 dias, eles tornaram-se as pessoas mais brilhantes e bonitas daquele lugar. E assim continuou o processo até finalizar. Para dizer o quê? Nas pequenas coisas, se nós tomarmos as decisões desde o início, tal qual como elas são, quando surgirem as grandes coisas que nós temos que tomar as decisões maiores do que essas pequenas, e nós vamos ver lá à frente, não será um exercício difícil de fazer. Nunca. Nós precisamos aprender a exercitar do pequeno para que amanhã as coisas grandes, quando nos advirem, nós não vamos abrir mão delas. Se você hoje começa a ceder a pequenos detalhes da tua vida, porque não consegue dizer não, quando o teu chefe está a colocar a mão por cima de ti em forma de assédio, você não consegue dizer não a isso, amanhã, quando ele fizer pior, você não vai ter como dizer não, porque uma vez você deu abertura para isso. Se nas pequenas coisas, eu digo sempre, não existem mentirinhas, e nós precisamos ter muita atenção com a situação das mentirinhas. Existe aqui no nosso seio pessoas que estão habituadas a mentir por tudo e por nada. Estão sempre com coisitas, tem sempre uma coisa, e levam tipo nas brincadeirinhas. Não, só que isso torna-se um hábito muito grande em nós. Quando você começa com as mentirinhas, para fazer a mentira grande, torna-se um hábito. Não é surpresa. Vai se tornar normal, porque o acumulado de mentirinhas torna mesmo mentiroso. O acumulado de você poder tomar decisões assertivas sobre aquilo que é certo e é errado te torna uma pessoa disciplinada, direcionada, sábia. E é desde o início, não é porque no fim, ou não, na linha do meio. Não, é agora. Por isso, essas duas coisas são fundamentais para que nós possamos nos manter na posição de fidelidade e sustentar aquelas características que nós vimos mais adiante. Agora, nós estamos em condições de entrar e falar sobre os benefícios que advêm através dali. Porque depois de eu conhecer tudo isso, eu quero sempre saber, mas está bem, se eu realmente fizer um pequeno ou um grande esforço para caminhar com isso, quais são os benefícios que eu posso adquirir através dali, através da fidelidade? E eu vou lhe dizer, quando você é fiel, você se torna numa pessoa confiável. E nós temos isso como prova aqui em Daniel, no livro de Daniel, no seu capítulo 1, e eu vou fazer questão de ler, temos ali 14 minutos, no seu verso 18 e no seu capítulo 19. Diz assim: então, passado o tempo que o rei havia determinado e preparado os jovens servos, os chefes dos oficiais, os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Você pode continuar a ler o 18 e o 19. O que acontece?
Após aquele fecho todo daquela formação, a formação durou durante 3 anos. Aqueles homens, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, em momento algum se misturaram com as iguarias do rei, em momento algum eles mantiveram sempre aquela linhagem. Ao fim de tudo, analisem. Nabucodonosor era tão esperto que no final de 3 anos, quando terminasse aquela formação, ele não deixava que ninguém fazia o teste por ele. Era Nabucodonosor fazendo o teste um a cada um, para testar se de fato aqueles jovens estavam preparados até o nível que ele precisava que eles tivessem. Ele queria certificar de forma certa de que realmente eles estavam no ponto que ele precisava. Atente que não era só eles. Mas à medida que ele ia investigando, ia fazendo teste com cada um, Nabucodonosor ficou surpreso com os Daniel e seus amigos, porque a inteligência deles superava a dos magos, dos adivinhos que ele tinha ao lado. Ele disse, não é possível. Não é possível. Esses homens são inteligentes demais. Ele ficou surpreso. Quando você é fiel, você se torna confiável. Por causa desta situação deles, o que aconteceu? O rei chamou-lhes para trabalhar na corte e ao lado deles. E ao lado dele. Para tornarem-se pessoas de confiança dele. E eles começaram a trabalhar na presença do rei. Ou seja, sempre que você for fiel, sempre que eu for fiel, nós vamos nos tornar pessoas de confiança para todas as pessoas que estão ao nosso lado. Sem dúvida. Mas quando você não é uma pessoa fiel, nunca ninguém consegue confiar em ti. E vives uma vida atormentada a perguntar por que as pessoas sempre desconfiam de mim, por que ninguém confia em mim, por que é isso? Não, tu não és uma pessoa de confiança, tu não construíste isso por merecer. Isso é uma coisa que a gente constrói e tem os seus resultados naturais da vida. Você não pode se tornar uma pessoa de confiança quando alguém te conta um segredo, você não consegue nem sequer guardar. É a primeira pessoa que cria contendas. É a primeira pessoa que cria conflito entre as pessoas, nas relações entre as pessoas. Como você quer ser uma pessoa de confiança? Se o irmão que está a precisar de ti para fazer alguma oração está a viver uma aflição, você pega num processo de confissão, você é a primeira pessoa a revelar, mas diz que é um sistema. Não, vamos orar para o irmão, vamos só orar, mas é fofoqueiro! Pelo amor de Deus! Como você quer ser uma pessoa de confiança nesses moldes? Tu não és fiel. Quando o teu comportamento te leva para ali, naturalmente você se torna uma pessoa infiel para as outras pessoas. E o segundo benefício que nós conseguimos observar é que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis, Deus nos honra. E nós podemos acompanhar isso mais uma vez no livro de Daniel, no seu capítulo 2, no seu verso 1 a 13. Essa é uma história muito longa, não vale a pena nós lermos, porque não vai nos roubar bastante tempo. Mas eu vou resumir. Se você puder ler na tua casa, isso seria ótimo. Porque aqui nós vimos que quando o rei havia sonhado, e o rei sonhou, e aquele sonho lhe perturbou muito, o rei ficou como se estivesse maluco, porque ele não conseguiu em momento algum interpretar o sonho. Ele reuniu todos os magos, todos os feiticeiros, todos os possíveis adivinhas que tinham na cidade, chamou-os de forma perturbada
e disse: eu preciso da interpretação do meu sonho, porque isso está a me tirar do sério. Eu não sei o que esse sonho significa na minha vida. E eles ficaram assim: mas rei, por favor, diz-me o que você sonhou. E o rei simplesmente disse: não, se eu te dizer o que eu sonhei, não faz nenhum sentido. Eu vou te dizer o que eu sonhei e você vai me dar a interpretação do quê? Vocês têm que me dizer o que eu sonhei e me dar a interpretação daquilo que eu sonhei. Difícil? Como assim? E eles ficaram ali, matutinaram, viram, bateram cabeça e em momento algum eles conseguiram dizer o sonho do rei. O rei enervou-se tanto, a Bíblia vai dizer que o rei enervou-se tanto ao ponto de mandar matar todas aquelas pessoas, os adivinhos, os magos, todos aqueles que trabalhavam diretamente com ele e que não souberam lhe dar resposta. Vê como é que Nabucodonosor era mesmo uma pessoa nervosa e não de Deus. Ele estava chateado, ele baixa um decreto a dizer: olha, todos esses, vocês todos vão para o céu. Eu já não quero mais ninguém. Se ninguém consegue interpretar, então eu já não quero mais ninguém dessas pessoas na minha frente. Mas a frustração continuou. Houve aquele alvoroço todo no palácio, até que Daniel vai lá ao pé do conservo de Nabucodonosor e pergunta: mas o que realmente está a se passar? Ele diz: olha, o rei está muito chateado. O rei está chateado porque aconteceu. Ele sonhou, pediu que revelassem, mas os próprios magos também já disseram que não existe ninguém capaz de o interpretar. Uau! Difícil. Daniel disse: eu já volto. E quem interpreta o sonho, tal qual como devia ser, foi Daniel. Daniel conseguiu interpretar, porque Daniel estava debaixo da graça, era um homem fiel a Deus. Deus lhe honrou porque Deus colocou nela a visão exata daquilo que o rei sonhou, transmitiu nela aquilo exatamente, juntamente com a sua interpretação, e ele foi honrado por isso. O rei ficou amazed, ficou maravilhado. Como é possível? Como você conseguiu chegar? É exatamente isso que eu sonhei, sim. Ou seja, quando nós somos fiéis a Deus, você não precisa procurar resposta para aquilo que você hoje não tem na tua vida. Aquilo que você está à procura como resultado da tua vida e que você não consegue encontrar a resposta certa, não te preocupe, se você é fiel a Deus, Deus vai te trazer à tona aquilo que hoje você não consegue obter como resposta. O que Ele está te pedindo nessa noite, só seja fiel a mim. Só isso. Você não precisa buscar telefone de marido para saber se está a andar com a Maria, está a andar com a Josefa, está a andar com sei lá o quê. Tu não precisas disso. Isso é um tormento desnecessário na nossa vida. Tu não precisas andar atrás de ninguém, tu não precisas disso. Se realmente você confia em Deus, a Bíblia vai te dizer: entrega-me todas as tuas ansiedades. Eu as resolvo. Então tu não precisas viver uma vida atormentada por conta de seguir as pessoas. Deus te honra. Aquela resposta que você não está a perceber hoje. Ah, não, o médico me disse que eu não tenho problemas nenhum, mas eu não entendo por que eu não faço filho. Essa resposta você não precisa procurar, porque existem coisas que não é para você buscar resposta na medicina. Deus vai te honrar se você for fiel a Ele. Aquilo que você não tem como resposta, quando você é fiel a Deus, Ele te traz à tona. Não é um fator que você tem que ir atrás o tempo todo e viver o tempo todo atrás de uma informação que não te pertence. Terceiro, quando nós somos fiel a Deus, minha irmã, Deus
abre portas que a gente nunca pensou entrar. Ali, eu vou abrir contigo agora o livro de Daniel, e eu faço questão de te dizer isso, no seu capítulo 48, nos seus versos 49. E por que que a minha alegria é tanta para falar sobre isso? Inicialmente, quando nós começamos ontem, nós começamos no capítulo 2, versículo 48, 49. E uma das coisas que eu disse era: minhas irmãs, nós aqui não conseguimos ver o que aconteceu que deu origem a esta promoção. Nós não conseguimos. Mas nós vamos buscar lá à frente, né, o que estava na base desta informação que deu origem a isso. O que aconteceu? Por que o rei ficou tão feliz com isso ao ponto de promover essas pessoas? E nós vimos que após a revelação que Daniel fez para o rei, Daniel foi extremamente promovido. Ele subiu, passou a ser uma das pessoas mais importantes da corte. Se você é fiel a Deus, não se preocupa com portas fechadas. Deus abre portas para nós. Nós só precisamos estar sempre na linha de Deus, ouvir a comunicação certa com Ele. Tu não precisas lutar com ninguém para ocupar cargo de ninguém. Não precisas disso. Você precisa aprender a ser leal a Deus, a entregar aquilo que é certo a Deus. É só isso que você precisa. As portas, Ele garante abertura total. Não há razão quando a Bíblia te diz que o servo de Deus não sofre, Deus nos dá a garante para isso. A Bíblia vai dizer: eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Não está errado. Não está errado. Você tem um Deus Todo-Poderoso que Ele não tosqueneja e nem tem sombra de variação. Então, as portas que você só vê que estão a abrir para os outros, você nem sabe como, não te preocupes. A ti convém andar sempre na direção de Deus. Elas vão se abrir naturalmente. Não precisa guerrear com ninguém. Eu podia dizer assim: são 21 horas. Nós estamos em condições, porque o que nos trouxe aqui é saber o motivo dessa promoção. Podíamos fechar e dar por encerrado esse tema. Mas nós temos ainda 3 bônus de quando nós somos fiel. É importante continuar. Quando nós somos fiel, tá? Nós começamos bem e terminamos bem. Nós vimos o início de Daniel, o percurso dele foi sempre positivo. A vida de Daniel também terminou bem. Atentem que a Babilônia, depois com o tempo caiu, entrou o reino da Pérsia. O rei Nabucodonosor já não existia nessa fase, mas quem estava em pé era Daniel, pela sua fidelidade a Deus. Ele continuou até o reinado da Pérsia. O rei da Pérsia ainda ouviu falar de Daniel, ainda foi buscar Daniel. Imagina, Daniel já era velhinho. Sempre que nós começamos bem, nós vamos terminar bem. Isso é uma estrada. Quantos de nós começamos bem e terminamos mal? Mas ainda admite-se aqueles que no percurso do caminho começaram bem e continuaram bem. E o processo é esse. Comece bem para terminar exatamente bem. Porque, afinal de contas, nós escolhemos sempre a fatura que nós fomos investindo. Por isso é que você vê muitos ricos a terminarem tão mal, que você diz: mas ele tinha tanta coisa, mas terminou assim. Você não sabe como é que ele começou.
Quando você é fiel, minha irmã, você cresce espiritualmente. E eu vou recordar que ontem, no sentido da infidelidade, nós vimos que quando nós somos infiel, nós decrescemos. Uma das causas da infidelidade é o pouco crescimento espiritual. Aqui na fidelidade é diferente. Quando você é fiel, você cresce espiritualmente. Mas esse crescimento espiritual que nós estamos a referir não é um crescimento porque a irmã ora muito, a irmã jejua muito, a irmã passa muito tempo na igreja. Não é esse crescimento que estamos a referir aqui nesse contexto. O crescimento espiritual que nós estamos a tentar transmitir é que quando você cresce espiritualmente, você reconhece que todas as pessoas que tiveram no teu percurso merecem a tua mão. Isso se chama crescimento espiritual. E nós vimos isso com Daniel, por isso, no 49, ele teve a ousadia de dizer: você está me promover, rei, ok, outras palavras, mas por favor, não te esqueças dos meus amigos. Isso é o crescimento espiritual. Reconhecer que quando você é promovido, quando alguma coisa de bom aconteceu na tua vida, ninguém faz o percurso da vida sozinho. Nós temos sempre pessoas de lado que nos ajudam a chegar até determinado ponto. A uma altura, quando Daniel foi perguntar naquele conservo do rei Nabucodonosor o que estava a acontecer, vocês se lembram que ele disse, aguente um bocadinho, espere um bocadinho, eu já volto. Ele pediu uns minutos. Sabe o que Daniel foi fazer naquele período? Daniel voltou e disse, Foi ter aguarde com os só, amigos. diz ao rei um bocadinho, só um minuto, que eu já volto. Sabe Foi onde é ter que com ele os foi? amigos. Foi ter com os Amém, amigos. amém, amém, mãe Amélia. Daniel saiu dali, foi ter com os amigos dele. Esses amigos, ele chegou e disse, meus amigos, a situação é essa, é aquela. Vamos orar. Como é que no momento de receber a bênção, você é capaz de dizer, ou esquecer, ou nem sequer lembrar das pessoas que um dia, no momento do sofrimento, tiveram contigo? Antigamente você era a pessoa que estava ali na igreja do Lombondo, que é a minha amada igreja. Ah? Oraste comigo durante todo o tempo. Hoje Deus te coloca no lugar de vantagem, você nem sequer o telefone atende. Pelo amor de Deus! Verdade. Você já nem conhece as pessoas. Porque o poder sobe a cabeça e você só quer se encontrar juntamente com aqueles que estão no mesmo patamar que você. Aquele que ainda ficou a viver não sei aonde, na Cochichina, como você já conduz, já está no nível mais avançado, não serve. Naquela altura eu orei contigo. Quem estava contigo naquelas vigílias pedir, Pai, abençoa a nossa vida, nos ajuda a estudar na universidade, nos ajuda a conseguir isso. Não eram aquelas pessoas que hoje vivem contigo. Crescimento Ah, espiritual não te deixa você deixar as pessoas de parte, esquecê-las completamente, não te deixar de reconhecer o percurso que você passou. Isso é crescimento espiritual. É você saber que eu agora, nesta posição de vantagem, eu tenho que ajudar os meus, porque a minha caminhada eu nunca a fiz sozinha. Nunca. Isso sim é crescimento espiritual. E por último, quando você é fiel, minha irmã, essa é bem esquisita, engraçada. Quando você é fiel, você tem relações duradouras, e permanentes. Por que eu digo que essa aqui é esquisita? Porque ela pode ter várias interpretações. Mas eu quero que você pense no seguinte: pessoas fiéis, elas mantêm as relações com elas, sempre.
São aquelas pessoas que têm sempre os amigos que já viram há muitos anos. Há pessoas que estão aqui conosco, não tem nenhum amigo. Todo mundo foge, não consegue ter relações permanentes. Ou porque não sei o que, ou todo mundo tem defeito, alguma coisa. Tem sempre alguma coisita. E tem mais. Tem pessoas que todos os dias estão a perder inúmeras pessoas na vida delas. Todo mundo tem problema, só ela que nunca tem problema. Ela nunca tem problema. E ainda gosta de afirmar, biblicamente ou espiritualizando, se Deus tirou, Deus sabe o que faz. É porque não tinha que estar nesse caminho. Analisa, minha irmã. Analisa. Deus não separa irmão com irmão constantemente. Deus não tira o irmão com o irmão, pelo contrário, Deus é tão amoroso, que ele não permite a separação constante. Então, hoje, o número de pessoas que você tem na tua vida, na tua carteira de amigos, está desaparecendo. Você pensa que é um fator normal, porque Deus está a tirar, está a limpar, Deus está a fazer, está a fazer. Quem te disse? Nós precisamos analisar, ter sabedoria para analisar se isso é mesmo adequado ou se o defeito está em nós. Porque quando nós somos fiéis, tem uma coisa que eu vou deixar nessa noite. Quando nós somos fiéis, nós temos o doce, o açúcar conosco. Nossos amigos, nossas amigas conseguem nos entender, ainda que tenhamos muitos ou alguns defeitos a consertar. E é mesmo desse jeito. Então, precisamos saber que, já estamos a terminar, são 9. Viver a vida. Se você quer viver a vida, a tua vida, aprenda realmente a ser fiel a Deus. Vamos correr esse percurso, vamos estar contentes, porque no final dessa estrada de fidelidade, você vai ter uma porta que nunca mais vai se fechar na tua vida, que é a porta da eternidade. Inicialmente eu tinha dito, você não vai alcançar o reino dos céus sendo infiel, porque o adjetivo de Deus, repito, é fiel. E se nós estamos aqui com o propósito de que o nosso Deus é maior e não é uma questão de vaidade, saiba que tudo que nós temos à nossa volta é ilusório. É uma fantasia. É provisório. Por isso é que nós vimos todos os dias pessoas que estão conosco hoje morreram amanhã. Foi. A Nália está aqui contigo hoje, amanhã pode não estar. Isso é provisório. Mas aquilo que ele preparou para nós não é provisório, é eterno. Então, lute, caminhe, siga em frente, não desista, caminhe, caminhe. Por mais difícil que seja ser fiel nesse mundo, se ele nos colocou essa prova para sermos fiel, ele nos garante o processo. E ele, nessa noite, ele só está a te dizer uma coisa: siga em frente. Não desista. Porque aquilo que eu preparei para ti, aquilo que ele preparou para nós, não se compara em nada nessa vida. Em nada. E se alguém um dia te disse ao contrário, é mentira diabólica. É mentira diabólica. Porque o que ele me preparou, a Bíblia vai dizer que nem os nossos pensamentos, nada, não passou, nós não soubemos, nós não temos noção. Por quê? Porque o tamanho é enorme, é grande demais. Então, vamos mesmo correr para alcançar verdadeiramente aquilo que Deus preparou para nós. Vamos nos abraçar. 2026, estava do jeito que eu estou a dizer assim, 2026, vamos aprender a entregar o melhor de Deus, o melhor que nós temos para Deus e sermos verdadeiramente felizes. E é com alegria no coração. 2026 deve significar isso, porque é mais uma oportunidade que Deus concede nas nossas mãos
Basta olhar para a tua volta e saber que podias não estar. E se estás, então que sejamos gratos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada a todos, mais uma vez, por estarmos aqui nesse processo de 2 anos, de 2 dias, desculpa. Vamos nos abraçar, estar juntos. Vamos caminhar mesmo com mão dada, porque Deus tem muito para nos dar ainda nesse percurso anual. Obrigada, minha família. E como eu gosto de dizer, vos amo a todos. Obrigada.